Vamos ver quem está aqui com a gente hoje, até agora. Defunte, Isa Isabelinha, Soraya, Juan, Lari, Dr. Luiz, Renatão e eu. Muito bem, gente. Pessoal, falta uma semaninha, hein? Hoje é terça-feira que vem começa a nossa jornada do advogado high level. Qual que é a diferença da jornada para essas aulas que a gente tem aqui nesses encontros do nosso Discord? É que na jornada eu consigo passar para vocês de uma forma estruturada e lógica um método que a gente usa para começar a atuar de fato nesse mercado e ter resultados positivos. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, porque a gente libera material, vocês vão receber o material, isso vai ser muito legal, muito positivo para quem quer começar a divulgar nesse mercado. Então, falta uma semaninha aí, eu tô animadaço aqui, a gente estava até escrevendo aqui o que a gente vai aprender na aula, vai ser legal pra caramba. E olha só, nosso encontro de hoje é sobre perguntas e respostas. Sessão interativa, perguntas e respostas. Eu recebi várias aqui, tá? Eu vou deixar aberto para vocês, se vocês quiserem mandar perguntas no chat, podem mandar aqui ao longo da aula, ao longo das perguntas e respostas. Eu fiz aqui um cronograma, eu selecionei as 15 mais perguntadas, porque muitas vêm perguntas praticamente assim iguais, ou que vou responder dentro de uma e outra. Então, eu selecionei as 15 aqui que mais vêm, tá, gente? Porque também não vai dar tempo de responder tudo, naturalmente. Nossos encontros aqui duram normalmente 40 minutinhos, 50 minutinhos. Então, nem sempre dá para responder todas as perguntas. Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão mandando aqui para mim, quando eu for respondendo entre uma e outra pergunta, eu vou fisgando a de vocês aqui no chat, tá bom? E fiquem à vontade. Olha, não tem pergunta superficial, não tem pergunta besta, não tem pergunta... Não existe, tá, gente? Pergunta é pergunta, dúvida é dúvida. Por mais simples, por mais singela que ela possa parecer. E é sempre importante porque é isso que vocês perguntam, às vezes, é a dúvida do outro também. Né? E quando eu respondo a mesma pergunta, ainda que simples, estendendo um pouco mais a resposta, isso ajuda vocês a compreenderem outras coisas e terem mais dúvidas. Né? O mais importante aqui é a gente ter dúvida. Quanto mais dúvidas se tem, mais a gente vai chegando aqui perto da liberação mental de vocês, que aí o negócio vai, tipo, girando a chave assim, entendeu? É assim que funciona. Então, vamos começar aqui pela primeira pergunta que me veio. E a pergunta é: como é o mercado de trabalho na área? Qual é a média de honorários mensais de um advogado na área do direito gamer dos esportes eletrônicos? Essa é uma pergunta grande, geral, né? Mas também muito importante. E a gente, de certa forma, a gente veio respondendo ela aqui ao longo dos nossos encontros, né? E por que eu resolvi trazer os nossos Expert Golds aqui para debater com vocês, para a gente falar um pouco sobre a atuação deles? Justamente porque a gente consegue ter parâmetro de como é a área de trabalho, como que a pessoa começa e o quanto que dá para a gente faturar nesse mercado. Gente, aqui o céu é o limite. Dá para você faturar o tanto quanto você trabalhar. Tá legal? E eu falo isso sem demagogia. Quem tem um pouco mais de experiência consegue notar que isso é uma absoluta verdade. Qual que é o mais difícil? É no começo, quando você precisa ter um início, um ciclo, para ter um fluxo rentável, né? Um fluxo de honorários que te permita, enfim, ou só viver desse mercado, ou se você já tem um escritório, você tem outras áreas de atuação, e esse nicho de mercado ele vai começar a entrar também no seu fluxo de caixa. Porque assim, uma coisa é você, por exemplo, já tem um escritório, ter a área, sei lá, do direito civil, você já tem alguns clientes que te pagam mensais, ou você tem ações cujo resultado das ações já entram ali num fluxo mensal, fluxo financeiro mensal. E aí se você tira, por exemplo, lá 5, 10 mil reais por mês, e você agrega uma nova área que tem um grande potencial como essa, você vai acrescentar isso nos teus honorários. O que os Experts Golds falaram aqui, e que eles gostam muito de fazer, e é o que eu faço, é tentar abranger a área do direito dos esportes eletrônicos, né, o cenário aqui, esse nicho, e pegar todas as áreas que a gente pode pegar e tentar atuar só com isso. Né, um grande desafio que os Experts Golds gostam de fazer, vocês perceberam isso. E se a gente puder falar de um número mais exato, mais concreto, eu vim conversando, porque todo ano eu faço assim, e aí isso se chama inteligência coletiva, tá, gente? Porque o que eu falo aqui para vocês, eu não falo assim porque eu inventei, eu falo porque eu pesquiso. Então, quando eu falo assim para você, quando eu pergunto para os Golds aqui, que eu perguntei para todos eles aqui durante esses nossos encontros, é possível faturar? Se conseguiu faturar em 2023, atingir uma média de 100 mil reais por mês, isso tirando uma média, tá? Não é que tirou, sei lá, 8 mil, 9 mil, 10 mil por mês, todo mês. Fica exatamente o mesmo valor. Não. É assim, às vezes você pega um processo judicial
que durante os 12 meses de 2023, você consegue extrair uma média de pelo menos ali 8, 9 mil reais por mês, que dá aí uma média de 100 mil reais por mês, por ano. Dá para entender esse raciocínio? Porque, cara, com uma ação trabalhista, às vezes, você ganha assim, muito mais do que 100 mil reais no ano. E aí, se você for extrair uma média por mês, dá mais ou menos 10 mil reais por mês. E a gente tá falando assim, de uma areazinha, tá? De um nichozinho aqui, que é o nicho trabalhista. E de atleta. Você pode pegar time, você pode fazer reclamação trabalhista para time, você pode pegar time, você pode fazer, por exemplo, assessoria do time, fazer regimento interno, você pode fazer regimento, trabalhar os contratos que eles têm com as publishers, trabalhar os contratos que eles têm com as desenvolvedoras, os contratos que eles têm de acordo ali com os organizadores de torneios, o fluxo de entrada e saída de atleta, né? Isso tudo você enquadra lá dentro. Por exemplo, eu estava trabalhando aqui até 5 minutos, até 5 não, né? Na verdade, eu estava trabalhando até agora, na iminência de entrar aqui na aula. E o que eu estava fazendo? Assessorando um streamer. E é um streamer grande, o cara tem muitos milhões de seguidores aqui nas redes sociais dele. E ele está sendo atacado. São assim, tweets que atingem, né? Cara, então lá no top dos tweets. E o cara tá me perguntando, cara, quero mandar esse texto, quero publicar isso, mas minha namorada quer me mandar isso. Será que eu posso? Será que ela não pode? Será que esse texto é ofensivo? Será que pode prejudicar? E a gente está numa fase aqui que a gente está investigando, está entrando com ações para quebrar sigilo telemático para ver se identifica as pessoas que estão proliferando mensagens que não são legais. São streamers que pagam para a gente no escritório mensalmente. Olha que coisa. Né? Então, quando a gente fala de faturamento, de remuneração, o grande lance de você multiplicar os teus honorários dentro desse mercado é você conseguir enveredar aqui, isso no começo, tá? Um pouquinho para cada lado. Você vai fazer um pouquinho de trabalhista se aparecer, você vai fazer um pouquinho de consumidor se aparecer. Essa é a expertise. Porque se você conseguir atrair demandas assim, mas eu não gosto de trabalhista, tá tudo bem. Na comunidade você vai encontrar advogados, colegas que vão ter aqui atuação dessa forma, e essa atuação você vai fazer parceria, você ganha junto. Você não precisa necessariamente fazer aquilo que você não gosta, mas se você atrair essa demanda, você pode fazer parceria, né? Olha que legal. Quem que é o Defunct Square? Quem que é o Defunct Square? Ó, olha que fantástico aqui no chat. Ele acabou de ganhar 2 coins duas moedas aqui pela participação dele. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas aqui no ambiente do Discord, a cada contribuição que vocês fazem com a comunidade, vocês ganham coins. Essas coins, elas estão sendo armazenadas no inventário de vocês. Cada um de vocês que entra aqui na nossa comunidade tem um inventário. Né? E aqui assim, vocês ainda não sabem, mas vocês ganham as moedas. Eu vejo aqui quem ganha e quem não ganha. Aqui apareceu pra gente publicamente. Porque daqui a pouco, quando a gente soltar o nosso sistema de economia do Discord, a cada contribuição que vocês fazem, vocês vão ganhando. Vocês vão ter desafios, vocês vão ter quests. Né? É um software que a gente está desenvolvendo que vai ficar dentro do Discord. E aí você traz um material legal para a comunidade inteira, você vai ganhar suas coins. Você traz um contrato legal, um modelo de contrato que muita gente pode usar, você vai ganhar suas coins. Você vai organizar uma gameplay, você vai ganhar coin. E assim vai indo. Fantástico, né? Cara, isso é animal. Vocês não fazem ideia do que a gente está projetando aqui para frente. Vocês vão curtir mais. A doutora Vitória falou, acaba sendo uma área de uma multiárea. É exatamente isso, né? É multidisciplinar. Eu costumo chamar o direito desse nicho gamer e dos esportes eletrônicos como multidisciplinar. E uma coisa importante, gente, que vocês precisam assim, ó, passar uma régua aqui e entender que aqui um mercado é o mercado dos jogos eletrônicos. Tem modelos de negócios próprios. Do lado de cá, tem outros modelos de negócio, que é os esportes eletrônicos. Entenderam? E é isso que vocês precisam separar. Quando vocês têm essa clareza mental de que um mercado é um mercado, outro mercado é outro mercado, são coisas diferentes, você consegue entender como nichar e como chegar nesses clientes. Né? Grande doutor Arthur entrou aqui, boa noite. Ó, o pessoal falou que não sabia aqui do sistema de economia. Doutor Ricardo Bild entrou também. O Vitor perguntou aqui no que você pode investir. Ó, aqui vai ser o seguinte, Vitor.
vocês vão ter as coins que vocês vão ganhar, vocês vão armazenar elas no inventário de vocês, e a gente vai ter um campo aqui que vai se chamar mercearia. Lá vocês vão ter várias coisas que vocês vão poder comprar com essas coins, várias coisas. Vocês podem liberar canais fechados, vocês vão, enfim, vão ter várias coisas, camisas, camisetas, itens, mentoria, e-book, vocês vão conseguir liberação de uns contratos, mas assim, não é simples e fácil, né? Tem que contribuir com a comunidade. Quanto mais você contribui, melhor é. Porque assim, todo mundo se beneficia. Então, por exemplo, se eu levo um contrato aqui para vocês que pode ajudar vocês, né? Eu vou ganhar aqui as minhas coins, só que todo mundo vai ser ajudado. Entendeu? Isso é muito legal. Deixa eu ver aqui. Ontem eu falei que se me formo esse ano, eu queria saber mesmo qual área focar e conseguir ingressar nos esportes. Eu já vou responder essa pergunta. Show de bola. Ó, deu para entender essa questão do faturamento, gente? Por que a gente classifica aqui? Depois, quem não viu ainda, vai lá nos cargos, informações e cargos, que vocês vão ver os cargos, os requisitos dos cargos. Né? Tem uma galera que está lá nos cargos, que assim, tem o expert level 1, level 2, level 3, tem um paladino, tem o VIP, tem, enfim, vários cargos, até chegar no Gold. Gold é quando a galera já está faturando legal no mercado. Né? Então, quando vocês verem pelas cores aqui no chat, vocês vão identificar quem é quem, tá? E quem fatura bem. Então é isso aí, ó. Essa foi a primeira pergunta, então, que eu respondi. Segunda pergunta. Posso suscitar contrato de adesão quando a instituição não deixa o jogador modificar as cláusulas? Olha que pergunta legal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou copiar essas perguntas aqui, eu vou jogar para vocês aqui no chat para vocês saberem qual pergunta eu estou respondendo, tá? Ó. Posso suscitar contrato de adesão quando a instituição não deixa o jogador modificar as cláusulas? É uma pergunta interessante, mas ó, ela só está um pouquinho confusa e vamos separar aqui por partes para ficar claro para vocês a resposta. Em primeiro lugar, pelo teor da pergunta, ela se refere aqui a um contrato de atleta, muito provavelmente, jogador, né? Ó, jogador, em relação ao time. Quando a gente fala em contrato de time jogador, gente, a gente fala de uma relação de trabalho. Não é uma relação civil, via de regra, pelo menos, também não é uma relação de consumo. Uma relação de trabalho. A gente tem a nova Lei Geral do Esporte, lá no artigo 76 e seguintes, fala do contrato de trabalho especial desportivo, que é um contrato formal, ele é um contrato solene, deve ser escrito, e tem várias cláusulas obrigatórias diferentes de um contrato padrão de trabalho que ele deve contemplar. Por exemplo, cláusula compensatória e cláusula indenizatória. Tem uma relação de trabalho. Qual que é o problema do mercado? É que boa parte das vezes os times eles não querem registrar os jogadores, não querem reconhecer o vínculo, e eles acabam contratando como se fosse ali ou uma pessoa jurídica ou um jogador autônomo, e essa figura ela não existe na Lei Geral do Esporte, tá? Pelo menos num primeiro momento, né? A gente tem lá previsões hoje que falam que é possível ter desde que não existam os requisitos do vínculo, mas é muito difícil você ter um atleta, por exemplo, que não tem presentes ali os requisitos do vínculo quando ele está num time. Né? A Lei Pelé anterior, que ela não foi revogada, ela foi derrogada, ela trazia a figura do atleta autônomo, que era atletas de modalidades individuais. Aí você pega esporte eletrônico, você vai para um time de Counter-Strike, é um jogo coletivo. Você vai pro League of Legends, pro Dota, você vai pro Free Fire, é um jogo coletivo. Você pegar o FIFA, por exemplo, é um pouco diferente. O FIFA tem as modalidades lá que são individuais. Em tese, poderia ter um contrato de trabalho desportivo autônomo para esses atletas. Tá? Mas ó, no teor da pergunta da colega, a resposta em tese seria não, porque os contratos de adesão, que são contratos próprios ali das relações ou de consumo, ou das relações ali de civis, né? É que a gente teria essa figura dos contratos de adesão propriamente ditos e que estão expressos lá na lei. Os contratos de trabalho, via de regra, dá para a gente negociar, dá para, de repente, ali ter uma flexibilidade maior, embora a gente saiba que relação empregado-empregador, uma relação patronal-empregado, a gente já tem ali uma própria relação que há uma hierarquia, né? Então, atipicamente, a gente até poderia falar aqui em contrato de adesão, mas não é o mais adequado, tá? Show de bola. Essa aqui foi a segunda pergunta, tá? Que mandaram. Tem mais umas 428 perguntas. Tô brincando. Separei 15, tá, gente? Para quem chegou agora. Ó, vamos ver a outra pergunta aqui. Vou colar aqui para vocês, pra gente ler juntos.
Comentem aí, eu quero saber se é dúvida de vocês, se não é. Mandem aí que eu quero ver. Ó, a pergunta é: quero advogar para gamers e para isso preciso de orientação profissional e expertise. Não atuo no mercado gamer, mas sou uma advogada que joga e tenho interesse em ampliar a minha área de atuação. Fantástico, foi mais ou menos a pergunta que a gente tratou agora há pouco, né? Mas ó, para vocês entenderem aqui, é possível você nichar nesse mercado gamer dos esportes eletrônicos e fazer só isso? É possível. Eu faço só isso há muitos anos. Só que você não vai conseguir fazer isso assim de uma hora para outra. Não adianta você chegar aqui em 40 minutos e achar que, pô, é legal, beleza, é assim, vamos lá. Não, você precisa de um tempo, de maturação. Só que quando você faz um tempo de maturação sem direcionamento, você vai levar muito tempo para chegar lá. Quando você tem um direcionamento, um GPS, mesma coisa, você vai para um lugar que você não conhece, sem GPS. Como é que você vai chegar? Difícil, vai levar muito mais tempo para chegar. Quando você tem um GPS, é muito mais fácil, ele te mostra o caminho, não só o caminho, mas ele te mostra onde está congestionado, onde teve um acidente, onde você não deve ir, qual caminho é o mais curto, ou qual caminho tem menos trânsito, enfim, vai te direcionando. Você consegue fazer só isso. Seja para você só atuar com isso, seja para você implementar uma área de atuação no seu escritório. Os grandes escritórios, gente, eles já, enfim, eles estão entendendo que isso daqui não é mais um mercado de brincadeira, não é mais um mercado que dá para você simplesmente debochar, ou um mercado que você, enfim, não dá tanta relevância. Os grandes escritórios estão investindo e eles começam a fazer, enfim, os grandes, os maiores, né, que têm uma atuação ou nacional ou internacional, eles começam a procurar cliente para, enfim, representar no Brasil, abrir negócios, abrir oportunidades, etc. E esses escritórios eles vão precisar de advogados para trabalhar internamente. E você, enfim, sendo expert nesse mercado, entendendo como ele funciona, você consegue colocação, por exemplo, dentro de times de esportes eletrônicos, dentro de federações, dentro de confederações, dentro de ligas. Eu não sei se vocês sabem, mas, gente, o direito esportivo é uma lei que a gente aplica bastante ao cenário dos esportes eletrônicos. Dentro do cenário dos esportes eletrônicos, na Lei Geral do Esporte, a gente tem a figura lá do direito do torcedor. Tá cheio de torcida hoje de esporte eletrônico que está se formando em associação. Então, são associações sem fins lucrativos que são voltadas para efetivamente ali torcer para determinados times e clubes, tal como existe no futebol, as torcidas organizadas do futebol. E aí a gente tem uma série de direitos na Lei Geral do Esporte que determina que se tem ali um regulamento específico para essas torcidas. E a gente tem uma aplicação intensa, muito intensa da LGPD, que a Lei Geral do Esporte fala, lá no artigo 172, se eu não me engano, que dispõe sobre essa previsão, fala que as torcidas organizadas elas devem ter os dados cadastrais de todos os atletas. Ó, o Defunct que falou, ó, eu faço parte da torcida organizada da INTZ. Ó, exemplo claro. Pra que, enfim, eu não estou mentindo. Né? Só que a NTZ foi uma das pioneiras nesse sentido, e ela tem uma torcida organizada. Será que ela cumpre realmente a lei? Porque a lei ela é muito delicada. E quando você fala, por exemplo, em torneios presenciais, quando você fala em torneio presencial, a torcida organizada, não sei se vocês sabem, mas a Lei Geral do Esporte fala isso e isso se aplica aos esportes eletrônicos, tá, gente? Torcida organizada, ela saiu de um lugar, se ela vai até a arena e acontece algum tipo de dano no meio do percurso, na rua, no carro, bateram num carro, quebraram um carro, roubaram um bar, fez qualquer coisa, chegou na arena, quebrou alguma coisa na arena, quem responde é a torcida organizada e que esses membros são integrantes. E a responsabilidade ela é objetiva e a responsabilidade ela é solidária dos gestores da associação. Olha que coisa doida. E aí você vai entrar numa questão, por exemplo, os caras saíram assim de um lugar, de um bar que eles estavam bebendo para ir para a arena de esporte eletrônico. Aí os caras estavam tudo doido, bêbado, foram lá e quebraram um carro. Aí conseguiu identificar, porque é de uma torcida organizada. E aí o cara vai lá e fala: não vou processar o cara, vou abrir um sinistro no meu seguro. Só que aí o cara vai entrar numa loucura, porque o seguro vai negar, porque o seguro vai falar: é uma torcida organizada, então eu não tenho responsabilidade primária. Quem vai lá acionar a torcida organizada. Aí você vai entrar numa questão de litisconsórcio muito louca. Só que quem é que chega nesse raciocínio? Quem entende do mercado, pô. Galera não chega nesse raciocínio. Esse é um tipo de assessoria que eu falo para vocês. O time ele precisa de um advogado que entenda disso para ele assessorar bem, porque senão depois o time é condenado, o time não entende, enfim, é uma loucura. Esse é o dia a dia do advogado que trabalha com game esporte eletrônico. Não é só desbanimento. A maior parte das pessoas é desbanimento, desbanimento. É, porque não vive isso. Falei para vocês aqui agora, tô falando com um cara que é um streamer gigantesco
milhão de seguidores, milhões de seguidores, e se envolveu aqui numa polêmica, enfim, o negócio tá bombando, tá pipocando. É direito civil puro, porque aí o cara vem e fala, ó, preciso identificar quem é que tá fazendo esses tweets, preciso identificar quem é que tá me xingando, fazendo fake news, proliferando mensagem. Aí me manda uma lista com 50 milhões de tweets, preciso pegar cada uma das URLs para ver como é que a gente vai manejar uma ação judicial para quebrar o sigilo telemático, identificar esses caras e responsabilizar eles civil e criminalmente. Por que esse cliente chegou até mim? Porque é um streamer que fala de games, só de games. Me contratou porque eu sou especialista, falo a mesma língua que ele fala. Sacaram? Deu para entender? Essa pergunta aí foi a 3 que eu mandei aí em cima, hein? O Vitor perguntou se são os mesmos moldes das equipes profissionais de futebol. Semelhantes, Vitor, tem as peculiaridades do mercado dos esportes eletrônicos, tá? Tem várias peculiaridades aqui, não dá pra gente falar de tudo, mas tem muita peculiaridade, mas é muito semelhante, tá legal? É muito semelhante, especialmente porque, assim, envolvem questões nos esportes eletrônicos que você precisa ir além. O futebol, ele é uma modalidade de domínio público, tá? Ele não tem um pai, não tem alguém que seja proprietário do futebol. O esporte eletrônico tem. E aí você precisa fazer outra subdivisão. Você precisa ver se, por exemplo, a gente está tratando aqui do viés público, de investimentos públicos, por exemplo, times que estejam em campeonatos ou torneios de uma federação ou confederação que fazem parte da ordem esportiva. Ou será que a gente está falando do viés autônomo, autossuficiente, de empresas privadas que estão ali dentro do setor competitivo privado? Você precisa fazer toda essa interlocução mental, esse exercício, para que você possa chegar aqui na conclusão. Será que dá? Será que não dá? Será que é igual ao futebol? Será que não é? Tá? Ó, a Isabela perguntou, doutora, uma curiosidade, como é que é assessorar um streamer? É muito legal, Isabela. É legal, é gostoso, é gratificante. Eu falo isso, gente, de coração aberto para vocês, sabe por quê? Porque já trabalhei, cara, tenho 15, 16 anos de advocacia, né? Eu já trabalhei em muito escritório, já trabalhei com muitas ações, fiz título de crédito, que me enchia o saco fazer título de crédito, você não tinha emoção nenhuma, sabe, na advocacia. E aí você pega um streamer desse, cara, o cara começa a te bombardear e fala, meu, pelo amor de Deus, não é preciso agora, o que tá acontecendo, olha meu nome. Né, 1 milhão de twitters. E tem vários que eu defendo. Teve uma, vou contar uma história pra vocês. Eu não sei se vocês conhecem quem joga Minecraft, aí, não sei se vocês acompanham algum streamer de Minecraft, mas uma vez a Moon Case, vocês já ouviram falar dela, ela tem 10 milhões de seguidores no YouTube. Ela é uma streamer de altíssima repercussão. Uma vez chegou uma mensagem assim no meu WhatsApp, e ela falou mais ou menos assim, oi, tudo bem, doutor Hélio? Eu sou uma streamer e eu tô com um probleminha aqui de um processo judicial e eu queria saber se você consegue me ajudar a resolver. Aí, sabe quando você bate o olho e você fala assim, putz, não deve ser aquele cliente legal, aquele cliente bom, né, e tal. E aí, quando eu peguei o nome dela, fui jogar na internet, fui ver quem era, a Moon. Caraca, velho. Olha quem é, né? 10 milhões de seguidores nas redes sociais, cara. Aí depois disso eu falei, pô, tem que ter um certo cuidado, né? É porque assim, tem quando você implementa o método que a gente fala, né, para você conseguir multiplicar os honorários, sedimentar seu nome nesse mercado, o método que a gente implementa é assim, você vai conseguir abranger bastante gente. E boa parte das pessoas que vão vir, pode ser que você consiga vender, pode ser que você não consiga, pode ser que sejam pessoas relevantes, pode ser que não. Mas a frequência, a constância com que você faz isso vai te trazendo bons clientes. Só que vai aparecer muito cliente ruim, que vai querer tirar casquinha, que vai só perguntar, enfim. E aí você tem que ter um traquejo, né? E tirar melhor proveito dessa prospecção ativa que você fez. E aí, às vezes, aparecem clientes ruins, só que você precisa ter um certo cuidado, porque se aparece um cliente bom disfarçado de cliente ruim, que você fala, não, enfim, não tenho como te ajudar, né, isso é um problema, você dispensa um baita num cliente. Enfim, e aí isso aí foi uma história, né, foi muito engraçado essa situação. Mas é muito legal, os streamers, eu falei isso para vocês acho que ontem, né, cara, os caras são empresários, eles têm muitos negócios, muitos modelos de negócios, né, é patrocínio, a dar com rodo, agência. Eu não sei se vocês sabem como funciona esse mercado de streamer, mas quando o cara começa a ter uma certa visibilidade,
vêm as agências, elas contratam, fazem contratos, né? Pelo menos propõem contratos para esses streamers, fazem contratos com esses streamers e eles, enfim, devem repassar uma parte do que a plataforma paga para essas agências. Então a agência fala assim: olha, tem um contato forte aqui no YouTube. Se você quiser, a gente vai te colocar no YouTube, você vai começar a produzir os conteúdos, vai ter que fazer live diária todos os dias, enfim. E aí o que a plataforma te pagar, você repassa pra gente, o que a gente conseguir de patrocínio para você, você também passa uma parte pra gente. Só que essas agências amarram, querem exclusividade e tem uma série de outras peculiaridades contratuais que você tem que ter uma certa, né, um certo traquejo na prática para que o streamer ele não fique vinculado ali, porque senão os caras amarram e o cara não consegue sair. É tipo atleta. Atleta de esporte eletrônico é assim, o cara vai lá, amarra com a cláusula indenizatória, o cara não pode pedir demissão. Se pedir demissão, ele pode até sair do time, mas ele não consegue entrar em nenhum outro time. Porque se ele entrar no outro time, ele tem que pagar a cláusula indenizatória para o clube com quem ele estava contratado. Essa é a natureza da cláusula indenizatória. Da cláusula indenizatória. Então o atleta ele fica amarrado. Há um tempo atrás, um time espanhol entrou em contato comigo, né? Um cara assim, arrogantaço lá, um cara virou para mim e falou assim: ficamos sabendo que você era é o cara que é conhecido aí no cenário dos games, dos esportes eletrônicos, tem um jogador aí de tal time que eu tenho interesse, eu quero que você cave uma rescisão lá para ele não pagar multa, porque eu quero contratar ele para vir para Espanha. O cara chegou assim. Só que aí você não pode ter ego para querer confrontar o cara. Onde está o seu ego? Está na cobrança, no valor que você cobra. E eu não respondi o cara, né, nem reclamando, nem enfim, com ego alto. Eu falei, não, perfeito, esse daqui é o valor. E mandei. O cara falou nada, mandou pagar. Quando caiu o pagamento, eu comecei a trabalhar. E aí foi fácil de conseguir cavar uma rescisão, porque a situação já não estava boa, né? Entre o atleta, por isso que eles vieram atrás. Enfim, aí deu tudo certo. Aí o cara foi. E aí, enfim, e ainda eu recebi do time e ainda recebi depois do atleta, porque o atleta precisou de assessoria para conseguir algumas coisas lá internacionais e a gente foi fazendo para ele, revisou o contrato e tudo mais, né? Enfim. Muito doido isso, né? Vamos ver a outra pergunta que tem aqui. Ah, esse daqui é legal, ó. Network faz. Isabela, ó, a Isabela falou assim: network faz tanta diferença, faz e faz bastante, viu? Network é muito importante, gente. Só que você precisa se posicionar do jeito certo para você não ser interpretado com imaturidade, porque esse mercado ele é muito delicado, sabe? De certa forma, ele é até ingrato muitas vezes. Que você fala game, esportes eletrônicos, as pessoas já torcem o nariz. Por quê? Vão falar, imatura, é imaturo. Né? E aí, dependendo do teu posicionamento, pode ser que as pessoas não deem credibilidade, né, no que você fala, em como você se posiciona, porque tem um jeito certo de se posicionar, né? Por isso que eu tenho medo de falar que você joga. Não, não, não. Isso não tem problema, porque assim, eu também jogo, né? Pô, eu sou um pai de família, cara, tenho 38 anos. É... Ó, meu cenário aqui de casa, né? Cadeira gamer, microfone gamer, cenário gamer. Mas eu faço isso por uma comunicação visual. Mas o mais importante, o mais relevante é a sua postura. Acho que a sua postura é que vai dizer mais, vai falar mais alto, né, sobre a sua seriedade de trabalho ou não. Não só o fato de você jogar. Jogar é importante, porque os clientes, gente, eles querem que você jogue, porque eles querem que você entenda do que eles fazem e do mercado deles, sabe? Isso é muito importante. Você mostrar domínio, conhecimento sobre os jogos. Agora, olha a outra pergunta aqui. Não me identifico com o mercado tradicional da advocacia e tenho pouca motivação para atender demandas comuns. Alguém se identifica com essa pergunta aí? Alguém se identifica? Acho que uma galera da gente. Demanda comum é legal quando você tem, enfim, um nicho que ele é lucrativo, mas ainda assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Existem nichos lucrativos que uma hora só o lucro ele não te satisfaz mais, sabe? É legal, você compra propriedades, você compra bens, você viaja, todo mundo quer ganhar dinheiro. Não tem uma pessoa que não queira viver bem e de forma abastada, de forma, né, abundante. Não existe pessoa que não queira. Só que muitas vezes a infelicidade das pessoas está na realização pessoal. Às vezes o cara consegue chegar no topo do mercado financeiro, mas às vezes o que ele faz não é tão gratificante.
Por que essa área é? Porque para quem ama direito, quem ama o direito e se identifica com pessoas como essa colega que mandou essa mensagem, não me identifico com o mercado tradicional da advocacia e tenho pouca motivação para atender demandas comuns. Por que ela tá assim? Apesar de amar o direito, de gostar do direito. Porque ela não pegou algo que satisfaça ela e que seja um hobby para ela. Por que os atletas de esportes eletrônicos, cara, acordam 9, 10 da manhã e jogam até meia-noite, 1, 2, 3 da manhã? Porque eles confundem o lazer com o trabalho. Porque é tão gratificante, é tão gostoso fazer o que eles fazem, e eles gostam disso, que eles acabam não vendo o tempo passar. E é o que acontece comigo. Pô, acordo cedão, vou pro escritório, passo os prazos, vou fazer minhas coisas, converso com o pessoal, faço as reuniões com o escritório. E ainda venho aqui para dar aula, para, pô, falar com vocês, trocar uma ideia, trocar uma figurinha. Porque eu amo fazer o que eu faço, cara. É muito gostoso falar sobre isso. É muito gratificante. E é mais gratificante quando você faz algo que você gosta de fazer, você é reconhecido pelo mercado e ainda ganha bem. Porra, parece um negócio da China, cara. Mas é uma verdade. Mas é uma verdade. Esse streamer, por exemplo, que eu acabei de mencionar para vocês. Essas ações, né, quando eu represento esse streamer, é muito comum. As pessoas vão lá, vão fuçar, vão saber quem não é, quem é o cliente do cara. Isso te traz reconhecimento. E às vezes o cliente fala de você. Isso te traz ainda mais reconhecimento, porque ele é uma pessoa influente. Deu para entender? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês, ó. Peraí, tem um monte de pergunta aqui, peraí. Ó, o Gabriel Moreira. O Gabriel perguntou assim: nesse caso seria importante começar a se posicionar mais cedo? Faço conteúdos jurídicos atrelados a games, etc. Porém, é apenas um início para saber me posicionar na internet. Fantástico, Gabriel. É importante, cara, é importantíssimo você fazer, você se posicionar, sabe? Mas você tem que se posicionar como uma pessoa que, enfim, é expert no que fala. Existe uma frase, um jargão popular que fala assim: casa de ferreiro, espeto de pau. O que isso significa? Não adianta você ser ferreiro, ter uma casa de ferro e usar um espeto de pau. Porque se você é ferreiro, por que você usa espeto de pau? Tem que ser fiel ao que você faz. Casa de ferreiro vai usar espeto de ferro. O que eu quero dizer com isso? Sou expert em direito gamer dos esportes eletrônicos, participo da comunidade. Mas hoje eu vou falar aqui para vocês sobre direito do trânsito. Não funciona. Tem que fazer aquilo que você fala. Se você não fizer, não adianta. Veja que isso é uma coisa sutil, cara. E as pessoas erram nisso, porque elas querem abraçar o mundo. E elas têm medo de se dedicar a uma coisa só. Aí o cara fica pulando. Ah, hoje eu vou fazer direito bancário. Agora eu vou fazer direito médico e da saúde. Agora eu vou tentar um pouco no direito agrário. Mas será que o direito do trabalho funciona? Ele vai ficar pulando. Não consegue ser leal e fiel àquilo que vai fazer. Eu não critico, porque é difícil. É difícil. É muito difícil, gente. E sabe quando você melhora? Sabe quando você consegue fazer diferente disso? Quando você está no ambiente certo. Quando você frequenta o ambiente que vai te levar a fazer aquilo que você deve fazer. Porque você olha, a grama do vizinho é sempre mais verde, e sempre vai ser. Você sempre vai olhar para o lado, vai parecer que o coleguinha do lado ganha mais, tem mais dinheiro, ou tá mais feliz, ou enfim. É sempre assim. Nós, seres humanos, a gente é meio que ingrato por natureza. A gente precisa sempre de estímulo. E quem oferece estímulo pra gente é o ambiente, né? Então, em relação a conteúdo, gente, que o colega perguntou aqui, importantíssimo. Quanto antes você consegue fazer e produzir conteúdo, melhor é. E não é conteúdo vídeo, vou fazer vídeo. Não, não é. É conteúdo diversificado mesmo. É postagem em blog, é postagem na rede social, é networking, é envio de portfólio. Tem uma série de formas de você produzir conteúdo. Imprensa. Estava dando uma entrevista aqui para a Valorant Zone agora. É uma produção de conteúdo.
E as pessoas vêm, é um jornal grande, amplo. Aí tu nome aparece, roda o tempo inteiro. E por que eu dou entrevista o tempo inteiro para os jornalistas? Porque eu já estou nesse mercado há muito tempo e quando eles vão procurar o Hélio, quem que é o Hélio? O Hélio é o cara que só fala de game, esporte eletrônico. Isso serve para você também hoje? Talvez não. Por quê? Porque talvez você tenha um escritório de advocacia que já tem outras áreas. Mas aí você precisa mudar. Aí você precisa pegar um canal que você vai falar só de game, esporte eletrônico e vai continuar fazendo o que você faz. Se você ganha o seu pão fazendo outra coisa, você vai continuar. Né? Não abandonar o que você já conquistou para começar a se aventurar numa área que você está começando agora e que precisa de tempo para maturação. É isso que faz diferença aqui, gente. Inclusive nas mentorias, que a galera fica com muita dúvida e aí quando vem para a mentoria, só coloca cada quadrado no seu lugar. Aí as coisas ficam mais fáceis, né? Deixa eu outra pergunta aqui. A Grace, quais são as áreas do direito mais corriqueiras para esse tipo de cliente? Agora eu não sei qual tipo de cliente você estava se referindo, Grace, me fala qual é. Mas, se for, por exemplo, streamer, as que são as áreas mais comuns aqui para mim é o direito civil, direito digital, que se alia bastante ao direito da tecnologia, direito civil, né? Registro de marcas e patentes, especialmente de marca, né? Direito, propriedade intelectual, etc. Tá? A Lari pergunta, em relação ao assessoramento, tenho dúvidas se o serviço envolve questões além do direito desportivo, como questões civis, trabalhistas, outras áreas jurídicas. É comum que os honorários incluam esses aspectos adicionais, ou são cobrados separadamente? Olha que legal a pergunta da Lari, hein? É o seguinte, quando a gente fala em assessoramento, normalmente assim, a gente faz pacote, né, gente? Pacote. Então você fala assim, sei lá, eu vou cobrar R$ 3.000, só um exemplo, tá? R$ 3.000, dentro do pacote de R$ 3.000 tem 5 horas por mês de assessoria jurídica, atuação em uma ação judicial de uma natureza determinada, análise de sei lá quantos contratos ou revisão, enfim, você vai montar um pacote de serviços jurídicos. Você produtifica os seus serviços e você vende um pacote. É mais fácil você vender um pacote do que você vender serviços pontuais. Mas às vezes o cara quer contratar pontual. Mas às vezes o cara também quer contratar por hora. Vai depender muito do cliente. E esse traquejo no atendimento que você precisa ter para conseguir fazer esse tipo de cobrança, tá? E aí, dependendo da área também, você pode cobrar de formas diferentes. Tem percentuais que você cobra, né? As ações que a gente pega, especialmente para clientes fixos. O cliente já paga um valor fixo por mês. E aí ele tem limite. Passou do limite, aí tem uma cobrança extra. E aí a gente pode atender qualquer área, tá? Dentro desses pacotes, a gente atende qualquer área. Por exemplo, caso real, a gente fechou com um time outro dia. O valor que foi fechado foi R$ 5.000 por mês. 12 meses de duração contrato, e aí o pacote mínimo de serviço. Eles passaram no segundo mês das horas que a gente computou, e aí a gente cobra por hora. E o que a gente atendia lá para eles que deu mais trabalho para eles? Assessoria contratual, entrada e saída de jogador, porque estava pegando um fechamento de um período lá de torneio, entrando outro, eles fizeram compra e venda de jogadores, e aí, enfim, negociação, reunião e por aí foi, né? Então é mais ou menos isso. E aí eu ia falar, né, e além disso, nesses contratos fechados que a gente faz, nas ações judiciais de natureza indenizatória, a gente ainda cobra um percentual. Cobra um percentual. Tem uma ação que a gente pegou um hacker outro dia. Outro dia, faz um tempo, faz uns 2 anos isso. A ação foi, TJ, STJ, voltou agora e entrou em cumprimento de sentença. O cara foi condenado a devolver para a empresa tudo aquilo que ele tirou dela, né, de cliente, que foi uma concorrência desleal, uso parasitário de um programa de computador. Eu acho que eu falei isso para vocês ontem, se não me engano. Dá mais de R$ 1.200.000 o cumprimento de sentença. Ali tem 20% de honorários e a gente ainda tem mais 15% de honorários contratuais com a empresa. Né? Olha que interessante. E tudo isso é método, gente. Tudo isso é método. Porque tem um primeiro passo, que é o método de prospecção. Você prospectou, você conseguiu fazer a pessoa chegar até você. Aí você vai para o segundo passo, que são os protocolos de venda. Que tem vários gatilhos de persuasão que você usa dentro de uma reunião, que faz o cara ficar seduzido pela reunião e pela resolução do seu problema, porque você bate na dor do cara. E o terceiro passo é você fazer um bom fechamento de contrato. Quando você consegue praticar isso, você eleva exponencialmente a possibilidade de você conseguir fechar bons contratos. Deixa eu ver aqui.
Teve mais uma pergunta que veio aqui que eu achei bem legal, e ela é uma pergunta muito específica, tá? Eu vou colar aqui para vocês, acho que vai ser a última, não sei se vai dar tempo de responder mais. Mas eu vou interagir com vocês, eu vi que vocês mandaram perguntas aqui. Olha que legal essa pergunta. Fui a uma palestra do Bruno Playhard. Para quem não sabe, ele é um dos sócios da Loud, que é um fenômeno gigantesca. 2023 faturaram, salvo engano, tá? Depois se vocês quiserem confirmar aí na internet, confirmem, mas foram 23 milhões de dólares em 2023. Eu acho que foi isso. Acho que foi isso. Depois pesquisa aí, né? Aí vocês me corrigem se eu estiver errado, mas acho que foi mais ou menos esse faturamento da Loud. Fenômeno, gigantesco, time brasileiro. Ó, a pergunta do colega foi então: fui a uma palestra do Bruno Playhard e tive a oportunidade de conhecer uma ponta sobre o assunto. Inclusive conversar com sua irmã, que também é advogada da Loud. Nesse momento, conheci o lado mais empreendedor e uma das dores da advocacia nesse assunto, que é a segurança jurídica. Porém, qual seria o todo do lado do direito? Onde está a dor do empreendedor, que é papel do advogado curar? Olha que pergunta fantástica. Né, bater em dores, nas dores do cliente e curar essas dores do cliente, é onde você consegue imprimir, de certa forma, a segurança jurídica para ele. Você tem que pensar aqui com a cabeça do empreendedor. Quando você pensa com a cabeça do cara da Loud, por exemplo, o que o cara quer, por exemplo, gente, com um jogador? Quando ele compra e investe em jogador. Não sei se vocês sabem a lógica por trás da compra e venda de jogadores, mas é um mercado. Né? A transferência dos direitos federativos dos atletas é uma das fontes de renda maiores que os times têm. E por que eu falo isso? Quando o cara vai lá e faz um contrato especial de trabalho esportivo, ele tem a cláusula indenizatória, que é aquela devida para o clube quando o jogador ele é transferido. Essa cláusula tem um limite muito alto. Para transferência internacional não tem limite. Se o cara colocar 50 milhões de dólares, esse é o valor da cláusula indenizatória para transferência internacional. E aí quando vem um time de fora, eles negociam. Falam, ó, a cláusula que é 50 milhões de dólares, mas a gente pode negociar. Vocês pagam 30, a gente fecha. É mais ou menos esse o raciocínio. Por isso que não é difícil de você pegar esses times que, cara, ganham muito dinheiro fazendo isso. É uma das fontes de renda que esses times têm. Qual que é a grande dor do time? Muitas vezes o cara não tem um contrato bem feito, ele pega e não coloca, por exemplo, a cláusula compensatória para o lado do jogador, ele não reconhece o vínculo, ou ele coloca um limite acima do máximo, ou um limite baixo na transferência, e durante o percurso do contrato de trabalho, ele gasta mais investindo no jogador do que ele teria de rentabilidade vendendo o jogador lá na frente. Quando você entende essa logística, essa é uma dor que o time tem, de não conseguir lucrar na venda do jogador. É uma dor. Quando você se especializa nesse pequeno nichozinho da compra e venda de jogadores, é onde você bate na dor e consegue mostrar segurança jurídica pro cara, porque você fala, olha, para você ter segurança jurídica aqui, você precisa fazer um contrato assim, a cláusula tem que ser desse jeito, e aqui vai dependendo do jogador, e enfim, e se explica pro cara do lado técnico, jurídico, como fazer isso. Mas você precisa pensar com a cabeça dele. Ele não quer saber o que é uma cláusula indenizatória. Não, 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 não. Ele quer saber, o que ele quer entender é, ó, pô, beleza, entendi que a cláusula indenizatória é aquela que vai segurar o cara e eu não quero perder dinheiro. Então, se você está falando que é isso, não, beleza. Gente, tá cheio, cara. São milhões de torneios online acontecendo em tempo real, o dia inteiro. Vocês entram nas plataformas aí, vocês vão ver os torneios que acontecem o dia inteiro, cara. Vai lá no site da Riot, por exemplo. Tem um campo lá na Riot que chama. Como é que chama? Comunidade Riot Torneios Independentes. Lá tem todos os torneios independentes de Valorant, enfim, de todos os jogos que estão acontecendo lá. Vocês vão ver o número de torneios que tem, independentes que ocorrem. São centenas de torneios só da Riot, de um jogo. Todos esses caras têm times. Todos esses times têm jogadores. Todos os jogadores têm contratos. Só para você multiplicar, você vai falar, caramba, você vai levar a enésima potência o número de demandas que pode ter num mercado como esse. Deu para entender isso? Show de bola. Deixa eu ver aqui as outras perguntas que vocês fizeram aqui no chat. Peraí, vamos lá.
O Juan falou assim, ó, queria me sentir assim com a advocacia de novo, abandonei há 3 anos, estou no marketing digital, estou pós-graduado em tributário, porém não me vi mais trabalhando nessa área. Ô Juan, você não deve ter ouvido a história do Igor, né, cara? Ele é expert gold da comunidade, cargo máximo aqui na comunidade do Discord, um cara que fatura muita grana, a gente conversou com ele ontem. O Igor, ele abriu uma adega, ele abandonou a advocacia e abriu uma adega. Quando ele entrou para a comunidade, a vida dele mudou. Não quero me gabar não, gente, mas o cara se encontrou. Assiste depois, tá lá no YouTube. E ele vai falar também na jornada, viu? Na jornada que começa terça-feira que vem, ele vai falar também. Aí o Juan complementou, né? Não sabia que existia esse mercado, adoro game, etc. Que show, Juan. Ó, a doutora Soraya perguntou aqui, ó, qual a melhor forma de abordar gamer ou representante de time nos torneios presenciais no início? Networking presencial é muito efetivo, viu, gente? Traz bons resultados, o networking presencial. Mas a apresentação tem que ser uma apresentação mais simples possível, sabe? Você tem que se aproximar e, enfim, é o traquejo humano mesmo, é o contato humano, sabe? Se apresentar, você vai lá e fala, tem que conhecer um pouco do mercado. É por isso que eu falo, né? A gente precisa, vocês precisam, quem não conhece, conhecer um pouco do mercado. Porque você vai numa feira, cara, você vê tanto moleque de cabelo pintado, tanta menina de cabelo pintado, vestido de umas roupas muito loucas, que quando você vai ver, são pessoas que têm 40 milhões de seguidores na rede social. Eu tô exagerando aqui, tá? Mas eu quero dizer, são grandes influencers. E você não dá nada. E se você vai lá e passa reto por muitos deles, perde muitas oportunidades, sabe? Então é muito importante conhecer e participar desses eventos, sabe? Ó, poker, se o poker entrar nesse mercado, quando é eletrônico, poker eletrônico, em tese é um esporte eletrônico, não deixa de ser. A doutora Laila, que também é expert gold, que falou com a gente na semana passada, ela tem alguns clientes do poker. Assiste depois a live com ela. Aí a Grace perguntou, gamers, tipo uso de imagem. Então, ó, os contratos de imagem, por exemplo, muita gente não sabe, mas o contrato de licença de imagem do jogador, do atleta, tem o direito de arena, que é um dos direitos garantidos na Lei Geral do Esporte, e quando eles fazem um contrato de trabalho especial, especial de trabalho esportivo, normalmente são 2 contratos simultâneos que são feitos, separados, mas simultâneos. O direito o contrato especial de trabalho esportivo e licença de imagem, né, sessão de direito de imagem. E a consultoria, a Grace perguntou se você fecha a consultoria anual. Normalmente é o contrato. E aí, normalmente, os caras vão renovando, né? Porque eles veem a importância, a necessidade e tudo mais. E aí é uma forma de você ter um fluxo financeiro do escritório dessa forma. Aí a Grace perguntou aqui também, quais são os mecanismos de investigação que você utiliza para descobrir violações por hackers? Primeiro é monitoramento, Grace, precisa monitorar e coletar prova, é tipo uma paleontologia, né? O direito digital é assim, você vai picando assim, pequenos vestígios, você vai montando até tornar grandes evidências. Só que às vezes você chega na grande evidência, a evidência ela está protegida por lei, pelo direito à intimidade, privacidade, e aí você precisa quebrar isso, e aí muitas vezes você quebra por sigilo telemático, né? Você vai buscar IP, depois do IP você vai nas redes de conexão e vai buscar o endereço do assinante da linha de um provedor de conexão, por exemplo. Aí você pega o endereço certinho. Depois pesquisem na internet. Tem um caso que ficou muito conhecido, que é o caso do Brute, Matheus Brute. Ele jogava pela Imperial. Esse caso foi muito interessante. Eu atuei, cara, só essa situação gerou 10 ações judiciais. Foi muita coisa. E uma namorada de um jogador, ela criou uma rede social e começou a atacar a mãe do menino, do Brute, dona Cristiane. E enfim, ela estava num momento muito difícil porque o filho faleceu, né? E foi muito controversa a ação, a situação inteira, né? Uma situação muito difícil, caiu na imprensa e aí vira aquela bagunça, né? Enfim, a gente chegou e conseguiu identificar a menina. A gente chegou no endereço dela, né? E depois ela foi condenada, civil e criminalmente. Civil e criminalmente. Olha que louco. Vocês procurem aí o caso do Brute. Ficou muito conhecido. Aí a Grace falou: fui convidada para testar um jogo novo, mas sem remuneração. Apenas com alguns bônus. O gamer é CLT ou prestação de serviços? O gamer ele é um atleta profissional, contrato especial de trabalho esportivo baseado na Lei Geral do Esporte, tá, Grace?
tem vínculo de emprego também. Aí o M, quem que é M? Tá aí o M? Tá aí, garoto. Falou assim, ó, está faltando conhecimento por parte dos jogadores lesados. Acredito que ainda está muito superficial, tendência de crescer. O pessoal ainda está na rotina internet, é terra sem lei. Cara, você foi na ferida, olha, ele foi na ferida aqui, gente. Isso é uma grande verdade. Essa molecada que joga, eles não se preocupam com o que eles vão assinar. Se lá tiver alguma coisa escrita assim, que ele vai perder a alma, vai vender a alma, ele assina. Só pela oportunidade que ele vai ter de aparecer e de conseguir outros bons contratos. Boa, Michel! M de Michel. Boa, garoto. E essa galera assina o que, cara, o que é proposto para eles, eles assinam. Eles não estão nem leem. E aí depois, muitos se dão mal, sabe por quê? Porque aí o time vai lá e faz uma cláusula indenizatória, que amarra o cara. Amarrou o cara, ele tem uma dor de barriga no time. Porque ele foi mal, o time criticou e falou: agora você vai para o banco. Só que você vai ficar no banco encostado com metade do seu salário, porque a gente vai ficar esperando aparecer alguém para te comprar. Aí às vezes o cara fica 1 ano parado, 2 anos parado. E ele perde a carreira. Olha que louco. Essa é a dor do jogador. Deu para entender isso? Muito louco, né? Ó, amanhã a gente vai ter uma aula que o tema é Decolando nos Esportes Eletrônicos, os primeiros passos. Amanhã eu vou dar algumas dicas para vocês de quem já quer começar a colocar a mão na massa. Para quem já quer começar a colocar a mão na massa, eu vou dar algumas dicas aí para vocês darem os primeiros passos. Na comunidade a gente tem algumas oficinas, na comunidade fechada, né, que a gente vai fazendo acompanhamento e tudo mais, e é muito legal. Isso aqui vai ser mais uma coisa equivalente, só que no menor espaço de tempo. Então, quem for comparecer amanhã, compareçam aí, a gente vai. Vocês já vão sair com algumas quests daqui, vocês já vão sair com algumas missões, que a gente costuma fazer as missões. E ó, para quem não estava aqui no começo da nossa aula, o, o Defunct, que eu não sei qual que é o nome dele ainda, ele ganhou algumas coins aqui na comunidade. Grande Felipe! Felipe. Boa, Felipe. Ele ganha algumas coins. Por quê? Porque ele contribuiu aqui no chat, o programa aqui do Discord identificou uma contribuição relevante e atribuiu ao inventário dele algumas coins. Aqui a gente tem um sistema gamificado dentro do Discord, vocês ainda não sabem, mas tudo que vocês fazem aqui dentro do Discord, tudo que vocês contribuem, tudo que vocês, enfim, interagem, vocês vão ganhando coins, que são moedas, que vai subindo para o inventário de vocês. E depois isso vai ter uma mercearia que vocês vão poder gastar na mercearia. Por que vocês não veem ainda isso, não sabem ainda disso? Porque ainda está sob desenvolvimento. Mais uma semana, acho que 2 semanas, desde o meio do ano passado. É um software complexo e tal, né? É um investimento relevante que a gente faz, então é meio demorado. Mas vai ser muito legal. Então contribuam com a comunidade. Quanto mais você contribui com a comunidade, mais possibilidade você tem de ganhar coins e mais possibilidade você tem de chegar onde a gente quer que você chegue, na multiplicação dos honorários advocatícios e na sedimentação do seu nome no mercado. É para isso que está todo mundo aqui. Por isso que todo mundo tem vindo para as aulas, por isso que todo mundo assiste às nossas aulas ou lives no Instagram, e enfim. Porque todo mundo quer consolidar o nome e todo mundo quer conseguir tirar bons honorários. Aí o Felipe perguntou aqui: consegue colocar essas aulas tirando dúvidas para resgatar com coins? Acho que eu não entendi a pergunta, Felipe, peraí. Ah, sim, sim, entendi. Sim, cara, vai ter assim, acho que o produto mais caro em coins que vocês vão ter vai ser a mentoria. Vão ter mentorias com os experts, tá? Vai ser um preço em coins. Você não precisa gastar dinheiro nenhum, você não precisa colocar dinheiro aqui real. É só você contribuir com a comunidade, tá? Pra você ganhar coins.
Então, quando você vai ganhando as coins, você vai entrar na mercearia e você pode comprar. Você vai poder comprar, por exemplo, uma mentoria com um expert de cargo mais alto, um VIP, um paladino, enfim, um gold. E aí vai ter a mentoria comigo também. Entendeu? Show de bola, show de bola. Tá bom. Galera, acho que é isso aí. Nossa aula passou aqui de 1 horinha. Aliás, está chegando a 1 horinha aqui, né? Então, amanhã a gente se encontra no mesmo horário, na mesma sala do Discord, às 20 horas e 7 minutos. E aí já venham preparados, que amanhã provavelmente vocês vão receber algumas quests para fazer e para começar a dar os primeiros passos. E é uma preparação para a jornada, tá? Não se esqueçam disso, porque terça-feira que vem a gente começa a jornada. A jornada, ela vai começar às 20 horas e 7 minutos em ponto, na terça que vem, na quarta que vem e na quinta que vem. Vão ser 3 aulas sequenciais, hein? E olha que fantástico. A gente tem conteúdo diário, todos os dias a gente tem encontro. Seja aqui, seja no Instagram, baixem o cronograma. Vocês têm o cronograma aí, gente? Vou passar para vocês aqui no chat, ó. Quem não tem, baixa. Todas as aulas estão gravadas, todas elas estão no YouTube. Dentro do cronograma tem o link de cada uma das aulas, tá? Então, quem não assistiu as aulas passadas, vai assistindo aí. Beleza? Galerinha, a gente se fala. Até amanhã. Obrigado pela companhia.